Estou aqui no TikTok nesta hora para mais uma transmissão ao vivo. É uma live e devo sempre aproveitar a oportunidade, né? Pessoas vão sintonizar aí, conectar, né, ou estarem juntos. Pretendo e vou ler nessa hora o primeiro Evangelho Matitial, capítulo 19, mas uma vez pretendo tratar desse assunto sobre matrimônio, casamento, união conjugal, falar sobre o que Mashiach Yoshua e o Rachalia. Rachalia no hebraico é apóstolo. O que o apóstolo Paulo fala desse assunto, tema, sobre matrimônio, união conjugal, casamento, a respeito de separação, a respeito do divórcio, repúdio, né? Qual a visão do Velho Testamento e qual é a visão do Novo Testamento? Lembrando que não estamos no Antigo Testamento, né? Nós estamos na Brit Hadashah. Os judeus e rudins não gostam de ouvir isso. Nova Aliança. A Brit Hadashah, né? Mas estamos na Nova Aliança, né? No Velho Testamento, a infidelidade, o resultado dela, do adultério, da infidelidade, era a morte da mulher e do homem, né? Pegos em adultério, deveriam e eram apedrejados, né? Quando havia desconfiança se a mulher adulterou ou não, me parece que havia uma água lá que o sacerdote dava para a mulher beber, né? E aquilo era tipo um exame, uma prova que a mulher tinha que passar, né? Uma água amarga, né? Aí acontecia um fenômeno lá, dependendo do fenômeno, ocorreu o adultério, dependendo do fenômeno, não ocorreu o adultério. Era uma maneira de livrar o marido da desconfiança. Será que foi traído ou não foi traído? Ele estava na dúvida, né? Então, na Torá, na lei, tinha esse recurso, né? Vocês compreendem, né? Havia esse recurso. Mas também diz aí, acredito que é Deuteronômio 22, Devarim, né? Se uma mulher casasse com um homem, mentisse, dizendo que era virgem, não era virgem, ao descobrir que ela fornicou, se prostituiu com outro homem, foi casar dizendo que era uma virgem, uma mulher, uma moça honrosa, uma dama, mas já tinha perdido a honra. As mulheres deveriam entender que a virgindade é sua honra, mulher. Os homens também deveriam entender que a pureza, a virgindade do homem é a sua honra, homem. No Novo Testamento, na Brit Hadashah. Portanto, se uma mulher vai perder a virgindade, ela está jogando a honra dela no motel, na lata de lixo lá do banheiro da escola, né? Numa praia, num matagal, numa balada, né? Quando perde a pureza, a virgindade, você está jogando sua honra, mulher, fora. Não entende isso, não?
Se já jogaste, perdesse a virgindade, já jogaste tua honra fora, nunca mais. Homem, mulher, poderás ter honra. Serás uma mulher desonrada para sempre. Serás um homem sem honra, sem virgindade, sem pureza, para sempre. Não diz a Bíblia, Apocalipse capítulo 14, que o Cordeiro e os 144.000 estarão de pé no Monte Sião, lá em Jerusalém, Jerusalém. E a Bíblia diz que esses 144.000 nunca se contaminaram com mulheres, são castos. Embora é uma palavra latim, né? Castidade, voto de castidade, né? É latim. O certo é que são virgens, puros, né? Os 144.000, né? Não fizeram relações sexuais com mulheres, né? Também são íntegros e não se achou mentira na boca deles. Eu já estou a pregar, eu não sou profeta dos judeus, mensageiro dos judeus, dos 144.000. Acredito que Elial virá, o profeta Elias. Minha Bíblia não tem Malaquias capítulo 4, mas tem Malaquias capítulo 3, versículo 23. William Branham disse do Malaquias 4, vindo restaurar o coração dos filhos de volta aos pais, embora a Bíblia diz em Lucas 1,17 que Jehoanã, o Batista, a qual você chama de João Batista, o anjo Gabriel disse ao seu pai Zacarias, levita, sacerdote, seu filho, adiante dele vai o espírito e virtude de Elias. Não é reencarnação. Não é reencarnação. Porque Elias, o tesbita, não morreu. Não provou a morte física, tal como Enoque. Então ali é ministério. Se queres dar crédito, esse é o Elias que havia de vir, falando de Jehoanã, ou Batista, João Batista. Você chama de João Batista, mas é Jehoanã. Porque lá em Matitial 17, Mashiach fala, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Depois Mashiach Yoshua vira e diz, Elias já veio. Há alguma contradição? Não, ele está falando de dois Elias. Lê a minha Bíblia de Jerusalém, Malaquias 3:23, fala, eis que enviarei, primeiro diz assim, lembrai-vos do profeta Moisés, meu servo, e da lei, da Torá que eu lhe dei lá no Horebe, no Monte Sinai, né? E eis que eu vos enviarei o profeta Eliahu, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, para que eu não venha ferir a terra com maldição. Aí diz assim, e ele converterá o coração dos pais aos filhos. Porém, Gabriel, o mensageiro, você fala Gabriel, mas o anjo, o mensageiro Gabriel diz que adiante de Jehoanã, o Batista, você fala João Batista, mas é Jehoanã, o Batista, irá o Espírito e a virtude de Elias, e ele converterá o coração dos pais aos filhos. Isso é a parte A dessa escritura de Malaquim 3:23, né? Mas ficou faltando a parte B, converter o coração dos filhos de volta aos pais. Bem, William Branham pregou que haveria um Elias, né? Até nos tabernáculos, quem prega a mensagem profeta William Branham é profeta, William Branham é profeta. Diz, o irmão Branham era Malaquias 4, irmão Branham trouxe o coração dos filhos de volta aos pais, irmão Branham trouxe a doutrina dos apóstolos. Será que trouxe? Será que trouxe? Porque eu preguei aí 590 pontos, mandamentos das 14 cartas de Paulo para nós, os gentios das nações. E não é, isso o William Branham não pregou. O que eu preguei, o William Branham não pregou. Então, para mim, na minha Bíblia não tem Malaquias 4, tem Malaquias 3, Malaquim 3. Esse Elias aí que vai converter o coração dos filhos, os filhos para mim, é os 144.000 israelitas, que eu já disse que na minha ótica, na minha visão, serão os haredins. Esses que não corta a lateral do cabelo, não apara a barba. Eles são 11% hoje da população de Israel. Mais ou menos 1.100.000. Mas só vai ser salvo 144.000.
12.000 de cada tribo, né? Então eles são os filhos, de volta aos pais. Os pais são os 12 apóstolos. Que Matitial 19 e 28 vão se sentar em 12 tronos, os 12 apóstolos lá do Cordeiro, né? E julgarão as 12 tribos de Israel. Então, Israel ainda tem 3 anos e meio, que é o período da grande tribulação. Israel ainda terá um mensageiro, um profeta, ou 2 profetas, Eliahu e Moshe, né? Os filhos vão se converter, vão voltar à doutrina dos 12 apóstolos. E nós, os gentios? Nós, os gentios? E nós das nações? Nós das nações? Aí há 7 eras, né? 7 idades, 7 períodos. Plenitude dos gentios. Éfaso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia. E a 7ª agora, Laodiceia, onde o Mashiach Yoshua está fora das igrejas. Ele quer entrar na sua casa. Se ouvir a minha voz e abrir a porta, Apocalipse 3,18, eu entrarei na sua casa. Para quê? Para colocar a sua vida em ordem, sua casa em ordem. Eu e minha casa serviremos a Adonai. Você fala Josué, mas é Yehoshua. Não é Josué, é Yehoshua. Sucessor de Moisés, de Moshe. Porque não tem como ser arrebatado estando numa igreja. Tem como você ser arrebatado se você colocar a sua vida em ordem na sua casa. O final da era, da 7ª era de Laodiceia, é para tratar com o indivíduo na casa, na sua casa. Para colocar a sua vida em ordem, né? Vocês entendem? Então, eu leio Matitial 19, quando Yehoshua, aqui está escrito Jesus, não? Mas eu não leio Jesus, eu leio Yehoshua, porque na página 1704 dessa Bíblia aqui de Jerusalém, é um projeto, um trabalho feito lá em Israel, essa versão, dá o nome em hebraico no rodapé dessa Bíblia. Página 1704, letra F, no rodapé, está escrito que o nome em hebraico é Yehoshua. Então eu não sou obrigado, se eu sei que o tradutor errou, mesmo fazendo a Bíblia lá em Israel, só me deu o nome no rodapé, eu não sou obrigado a ler Jesus. Um nome latim romano. Ou como eu prego, a tampa do caixão, né? Que o caixão é a trindade. A maior doutrina da Igreja Católica está dentro das igrejas cristãs, do cristianismo. Todas as igrejas protestantes, pentecostais, deuteropentecostais, neopentecostais brigam por causa da trindade. Agora tenta fazer um Ihudim, um judeu engolir a trindade. Ou o nome de Jesus. Não engole. E por que os cristãos engolem? É porque cristão é pagão. É paganismo. Né? E a salvação, a Bíblia diz que vem dos judeus, dos Ihudim. 4º Evangelho. Yahuanã 4:22. Então vamos voltar ao verdadeiro dia de Pentecostes, a palavra original, aos 12 apóstolos, mais especificadamente ao que o Rachalia, o apóstolo Paulo pregou, né? Que é para nós os gentios. Vamos lá. Quando Yehoshua terminou essas palavras, partiu para a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Acompanharam-no grandes multidões e ali as curou. Alguns fariseus se aproximaram dele, querendo pô-lo à prova, fazer um teste, né? E perguntaram: é lícito repudiar a própria mulher por qualquer motivo? Aqui já está tratando, eles querem saber sobre divórcio, né? E ele respondeu: não lestes? Desde o princípio o Criador os fez homem e mulher, né? Héteros. Um homem e mulher, macho e fêmea, né? E o que disse? Por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Aqui é a união conjugal, é o sexo. A mulher virgem, o homem virgem, forma uma aliança que não é aliança no dedo. Usar aliança de ouro no dedo, é isso aí. Quem tem anéis é Saturno. É o planeta Saturno, que hoje rege o planeta Plutão.
Em 19 de novembro de 2024, Plutão saiu de Capricórnio e foi para Aquários. Ele vai ficar lá até 2043, né? Por isso que o mundo está um caos. A última vez que o Plutão saiu de Capricórnio, a última vez que ele foi para Aquário foi no tempo da Revolução Francesa. Aí a guilhotina cortou pescoços, né? De homens e mulheres, né? Então, o mundo está num caos, porque Saturno rege tudo. E rege até Plutão. É caos. Não tem como resolver o problema mais. É caos. Destruição. Já está acontecendo. E vem mais, e vem destruição pior, né? Você compreende, né? Então, o casamento Malahim, Malaquias 2, 14, 15, é um homem jovem se juntar à mulher da sua mocidade. Um homem virgem com uma mulher virgem. Se juntam, se é o casamento, se une, deixa a casa do pai e da mãe, se une à sua mulher da mocidade, nunca trai. Leia Malahim 2, 14, 15, 16, e Jeová, o Criador, diz assim: eu tenho algo contra vocês, Israel. Vocês, aí falando dos homens, vocês traíste a mulher da tua mocidade, quebraste a aliança. Então o casamento não é usar aliança no dedo, mas essa aliança aí é a virgindade da mulher, é a virgindade do homem. Se não tens virgindade, não tens matrimônio. Entende? E o que é então isso? Aí é aquilo que Atos 15, 29 proíbe, uniões ilegítimas, né? Porque em Coríntios 6, Paulo disse que um irmão, membro do corpo do Mashiach, não pode pegar os membros do seu corpo e se unir a uma meretriz, a uma prostituta. O que é uma prostituta? Uma mulher que perdeu a virgindade e vende seu corpo. Prazer sexual, a troca de dinheiro, não sei, a troca do quê. Mas Paulo diz, é o único pecado contra o corpo. Você mancha seu corpo, homem. Ou, no caso, você desonra seu corpo, homem, em se unir a uma prostituta. Os dois formarão uma só carne. Paulo diz lá. Não faça isso. Foge da prostituição. Viva solteiro, não te casa. Mas se vai casar, tem que casar com uma virgem. Porém, o homem tem que ter o requisito da virgindade, né? Então, por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá. Essa união aqui, ou ligará a sua mulher, isso aqui é o casamento. Quem faz o casamento é o juiz de paz, é o padre, é o papa, é o pastor, é o bispo, é o apóstolo, não senhor e não senhora. Quem faz o casamento é a virgindade da mulher e a virgindade do homem. Se você quer saber. Porque diz aqui, se unirá, ligará a sua mulher. E se ela já foi de outro homem? Não tem como se unir, ela já perdeu a virgindade, ela é uma bagaceira. Eu não quero falar gíria, mas eu fui ver no dicionário o que quer dizer a palavra bagaceira. Bagaço é o que sobra da cana depois da cana moída. Aí sai o caldo de cana, né? O melhor da cana, o caldo. Passou na máquina, né? Moeu. E aí o que sobrou é o bagaço, a bagaceira. Aí depois a mulher perdeu a virgindade, a mulher virou uma bagaceira e os homens também. Os homens também virou bagaço. Bagaço de cana. Mulher, bagaço de cana, homem. E aí depois quer casar, quer ter santo matrimônio, quer ser uma dama, uma mulher de honra. Como? Quer ser um homem de honra? Como? Se já passou pelo moedor de cana, já arrancou o caldo de cana, já perdeu a virgindade, que é o caldo da cana, virou bagaço. É união ilegítima. Se acha que vai casar, vai ficar rabichado, amigado, enrolado. É bagaceira. Eu tô aqui para pregar isso mesmo. É uma bagaceira. Nem Deus reconhece isso. Nem Deus reconhece isso. É uma bagaceira. Se você quiser saber. É duro isso. É duro, é? É duro isso. Que seja duro.
Mas isso é a verdade. O que você prega, André Luiz Nunes? Eu prego para a mulher, se um dia ela quiser ter matrimônio, santo matrimônio, guarda a virgindade. Eu prego para o homem, se um dia ele quiser ter casamento, santo matrimônio, guarda a sua virgindade, a sua pureza. Ou então você vai virar uma bagaceira, um bagaço. E um bagaço, me diga se um bagaço de cana tem algum valor? Depois que passou pelo moedor, arrancou o suco da cana, foi perder a virgindade, o suco da cana na balada, no carnaval. Hoje até está dentro da igreja, você perde a virgindade, porque a prostituição está dentro das igrejas. Você está duvidando de mim? Gente, tem igreja hoje evangélica, contemporânea, cidade refúgio, que reconhece casamento de homem com homem e mulher com mulher. Se você me diga se isso não é uma bagaceira. Já tem a igreja lesbiteriana. Daqui um dia vai surgir a igreja das biscatianas, né? Isso é o fim do mundo, gente. É o fim do mundo. Tinha que ser assim, a multiplicação da iniquidade. Matitial 24. E o esfriamento do amor. Um bagaço de cana não tem valor. É o resto, é a sobra. Aí o homem perde a virgindade, a mulher perde a virgindade. Aí os pastores pregam essa coisa aí. Eu acho bonito que eles pregam, mas é falso. Ó, se você aceitar Jesus, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Você era manchado, você fica mais alvo do que a neve. Você zerou. O homem viveu com 10, 20 mulheres, a mulher viveu com 10, 30 homens, chegou na igreja, a igreja dá o direito de casar, né? Diz que o sangue de Jesus branqueou ele, branqueou ela. Eu não acredito nisso, não. Diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Eu também não acredito nisso, não. Diga-me se aquele ladrão na cruz, que o Mashiach Yoshua diz, hoje estarás comigo no paraíso. Diga-me se se o tempo da ignorância, os crimes, os pecados dele, livrou ele dos soldados romanos ir lá com a marreta e quebrar as canelas, as pernas dele para ele morrer antes do dia de sábado. Quebrou, lê a Bíblia. Ou então ele não foi livre do tempo ele não foi livre das consequências, sequelas do pecado. Gente, o tempo da ignorância não se aplica a quem mata, a quem perde a virgindade. Se aplica a pecados, mas tem pecados que têm consequências. O problema do cristianismo hoje é que já não tem consequência. Você pega a igreja católica, é um dogma católico. Dogma não, é um sacramento católico. Batizar, fazer o casamento, a igreja católica enxerga como sacramento. A igreja católica não dá divórcio. Mas o Papa Francisco e o Papa Leão XIV, que está seguindo a linha do Francisco, já abençoa divorciados, homoafetivo, homem casal de homem com homem, mulher com mulher. Ou seja, quanto que a igreja diz que batizar criança é um sacramento, fazer casamento é um sacramento, tem uns sacramentos católicos. Ou seja, a igreja criou sacramento, a igreja romana, a mãe do cristianismo, mas nem ela respeita o que ela criou. Já não é mais regra, né? E as igrejas protestantes, elas diz que zera e o divórcio está correndo frouxo dentro das igrejas. Eu vou ler aqui que não tem divórcio no Novo Testamento, nem com Yehoshua Mashiach, nem com Rachalia, o apóstolo Paulo. Está tudo errado no cristianismo. Vamos lá. Aqui, ó. Não leste que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher? E que disse, por isso o homem deixará pai e mãe. Hoje os homens nem deixam o pai, nem a mãe, nem a casa do pai e da mãe. Quer casar e trazer a mulher para dentro da casa do pai e da mãe, somente quando é caçula. Já viu como que a mãe trata o caçula, né? É meio fiinho, né? Às vezes tem 7 filhos, mas o caçulinha é o último, né? Uma dedicação braba. A Bíblia diz, se vai casar, tem que deixar pai e mãe. Tem que ficar emancipado, né?
O homem tem que ficar independente, ele tem que criar responsabilidade. E o pior, fazem filhos e a mãe, o pai, os avós é que cria. E a Bíblia diz, deixará o homem seu pai e sua mãe. Já não quer nem sair de casa e faz um arrenco, uma penca de filho para os velhos, os avós criar. E avô e avó não é pai e mãe, não. Você nunca leu na Bíblia que a Bíblia nunca chama o Criador Jeová de avô? Ele é pai. Todo aquele que o Criador, Paulo fala em Hebreus, o Deus e Pai recebe por filho, ele corrige, disciplina, castiga, para ver se suporta a correção. Se não suporta, é filho bastardo, é bastardo. Se passa pela correção e é aprovado, aí é filho verdadeiro. Todo aquele que Deus toma como filho, ele corrige, açoita, castiga. Põe para ser testado, provado, permite tentação, permite doença, permite prova. Ele quer saber se você vai abrir a boca para reclamar de Deus por causa da doença, por causa da crise financeira, por causa do abandono, porque não tem comida, porque não tem roupa, porque não tem emprego. Às vezes Deus permite todo tipo de teste, como ele permitiu com Jó, para ver se você é filho ou não. Se for filho, boca zipada, calada, não murmureis. Se não é filho e filha, aí é reclamação. Reclama até de Deus, xinga até o Criador, se você quiser saber. Porque não é filho. Estou pregando a verdade. Olha, deixa eu ler aqui a Bíblia, eu quero ler isso aqui. Então diz aqui, o Criador fez homem e mulher, por isso o homem deixará a casa. Deixará, não fala casa, deixará, mas é a casa, né? Pai, mãe, e se unirá a sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Por causa do sexo, né? Que a mulher não pode defraudar o homem, negar o corpo ao homem, e o homem não pode defraudar a mulher. É o que Paulo diz. Não, o homem não pode negar o corpo à sua mulher, a menos que seja para jejuar, orar, né? Um curto período, e tem que encerrar isso logo e voltar a ser uma só carne para que o diabo não tente, né? Você entende, né? Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar. Mas como é que Deus une um homem e uma mulher? Virgindade da mulher, virgindade do homem. É assim que eu vejo. É assim que eu prego. Se você quer pregar o que sua igreja prega, não é problema meu, não. Não respondo por nenhum pregador, nenhum pastor, nenhum bispo, nenhum presidente de igreja. Eu vou responder pelo que eu prego. Eu prego assim, que a aliança, a forma de que Deus une um homem e uma mulher, e que o homem não deve separar, se foram casaram virgem. Agora, se é união ilegítima, descase. Ou então você vai morrer como fornicário ou adúltero, né? Porque eu tenho um livro de Esdras, que é um restaurador, Zorobabel, Neemias e Esdras, eles restauram o templo lá, né? A lei volta a ser lei. E todo judeu que casou com mulher estrangeira, o Esdras, o escriba, o sacerdote, olhou caso por caso e descasou, despediu. Acho que é Esdras capítulo 10, versículo 13, né? Mandou embora a mulher e os filhos, porque os judeus não podiam casar com mulher gentílica estrangeira. É um dos 613 mandamentos, mitzvot da Torá. E eles estavam desobedecendo, e não adiantava dizer a Esdras, Esdras, tolera aí, deixa passar. Eu já tenho 5 filhos com essa mulher estrangeira. Eu não sabia desse mandamento do profeta Moisés, nos 613 mandamentos da Torá. Era meu tempo da ignorância. Não teve tempo da ignorância com Esdras, não. Descase-se, despida, mande as mulheres embora. Lê a Bíblia lá, lê o livro de Esdras. O livro de Esdras não está aí só para rechear ou fazer parte da Bíblia, não. Tem essa história lá. Como Atos 15, 29 é dito para os gentios 4 coisas da Torá, não? Não comer sangue, não comer carne de animal que morreu sufocado,
carne, comida oferecida a ídolo e proibiu as uniões ilegítimas. Isso tudo é da Torá. Nós, os gentios, eles não implantaram, os judeus não trouxeram para nós das nações obedecer os 613 mandamentos. Paulo não implantou sábado, dias de festas, as 7 festas, cabana, Pentecoste, tabernáculo, nem Hanukkah, festa das luzes, né? Nós praticamos. Lua nova, proibir comida, bebida, embora é proibido comer sangue, comida oferecida, carne oferecida a ídolo e animais que morreram sufocados, é proibido isso aí. Isso é Torá, gente. Não vê 613, Paulo não implantou circuncisão, isso é Torá, gente. Paulo não implantou o dízimo, para nós, gentios das nações, pagar, isso é Torá, gente. Hebreus 7,5 diz que quem pode estabelecer, instituir dízimo e receber dízimo é só os levitas. Mas nas outras 13 cartas, porque Hebreus é para Israel, as outras 13, Romanos, Colossenses, Filipenses, Corinto, Tessalônica, não tem mandamento para pagar dízimo. Não foi implantado esse mandamento da Torá, mas foi implantado esses 4. E um dos 4 proíbe as uniões ilegítimas. É claro que há 2000 anos atrás se respeitava mais a virgindade do que hoje. Hoje a televisão, a internet, as redes sociais já ensinam o quê? A mulher beijar a mulher virar lésbica com mulher, o homem virar gay, homossexual com homem. Ou seja, hoje está nesse nível, a podridão. Né? Mas há 2000 anos atrás era honra. Se guardava sim a virgindade. Como 1 Coríntios 11, Paulo diz, se a mulher não usa o véu em público, ordene, mande ela cortar o cabelo. Mas se cortar o cabelo e rapar a cabeça é vergonhoso, então que a mulher se cubra com o véu. Coríntios 11, versículo 3, 4 e 5. Eu não prego aqui que o cônsul romano, chamado Suplício Gaio, deu carta de divórcio para sua mulher. Ele nem cristão era. Porque ela teve a ousadia de sair na rua sem o véu. E quando uma mulher não usava véu, ela estava... era como se a mulher sem um véu na rua, era como se ela estivesse dizendo, quem quer fazer sexo comigo? Porém, quando a mulher usava véu, nenhum homem podia mexer com ela, porque ela tinha dono, ela tinha marido, tinha cabeça, tinha esposo. Era uma mulher casada. É sinal dos anjos, 1 Coríntios 11, 10. O véu, a mulher com véu em público, mostra que ela tem marido, depende do marido, está debaixo da autoridade do marido. Todos os homens respeitavam uma mulher com o véu. E o véu deve voltar hoje, pelo menos para as mulheres, as pouquíssimas mulheres que vão no arrebatamento. Né? E não é esse véu da CCB, da Congregação Cristã no Brasil, que a mulher carrega na bolsa, é transparente e só usa no culto lá dentro do templo da CCB. Não, o véu é em público. A mulher só deve mostrar seu cabelo ao seu marido. Leia Bereshit, Gênesis 26, Rebeca, quando viu Isaac, seu marido no campo, a Bíblia diz que ela cobriu a cabeça com um véu. Como eu também prego que a mulher tem que lavar os pés dos varões, dos santos, né? 1 Timóteo 5, 8 está escrito, né? Nunca seja escrita mulher viúva com menos de 60 anos, só que foi mulher de um só marido, um único marido. Então a mulher que foi de 2, 3 maridos, uma mulher pode ter um segundo marido se ela ficar viúva, né? Aí sim, né? É lícito, é correto, é legal, mas se a mulher não guardou a virgindade, não tem nem como ela ser cuidada pela congregação. Aqui lá a comunidade, né? Nunca escreva mulher viúva com menos de 60 anos, só que tenha sido mulher de um único marido, se guardou a modéstia, a simplicidade, praticou boas obras, hospitalidade, e se ela lavou os pés dos varões, dos santos. E quando é que ela lava os pés? Quando o marido dela estava vivo e foi praticada a hospitalidade. Como você lê em 1 Samuel 23, 24, 25, a Abigail, a viúva, né? Mas ela vai casar com o rei Davi, ela lava os pés, lê lá na Bíblia. Ela lavando os pés dos valentes, dos soldados de Davi.
Leia na Bíblia, você vê que o lava-pé quem pratica é mulher. Oh, mas o William Branham colocou o lava-pés depois da Santa Ceia. Os homens lavam os pés dos homens aqui no tabernáculo. Eu falo isso que eu fui pastor do tabernáculo, quase 14 anos. As mulheres lavam os pés das mulheres. Não tem isso na Bíblia, não. O que tem na Bíblia é Abigail lavando os pés e Paulo mandando as mulheres lavar os pés na hospitalidade dos varões, né? Os kadosh, né? Eu estou aqui para pregar a palavra original, né? É para isso que eu estou aqui, né? Você está entendendo? Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar, né? Se casou, a mulher casou virgem, o homem casou virgem, então esse casamento deve ir até que a morte separe, né? Eles, porém, objetaram ou fizeram pergunta, por que então ordenou Moisés que se desse carta de divórcio quando repudiasse? É uma pergunta, né? Então, a lei de Moisés autorizava o divórcio? Autorizava. Mas não era a regra, o plano do Criador. Porque Mashiach vai dizer aqui que isso foi vontade permissiva. Ele diz, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar, que é dar a carta de divórcio para as vossas mulheres. Mas no princípio não era assim. Porque quando o Criador, Jeová, criou o mundo, 6 dias, no 6º dia criou o homem, no 7º dia foi o descanso, né? o sabate, né? E depois o homem viveu sozinho e adormeceu o homem, pegou a costela, um produto do homem, e fez um subproduto que é a mulher. A mulher é a imagem do homem, o homem é a imagem de Deus. 1 Coríntios 11. Ou a mulher é a imagem de Deus? Não, porque Deus não é mulher, Deus é um varão chamado Yehoshua Mashiach. É seu filho, é onde o Criador habita, dentro daquele corpo. Você compreende? A mulher é a imagem do homem, por isso que a mulher deve obedecer o homem, deve respeitar o homem, deve ser submissa ao homem. Na linguagem de Kefa, que você chama de Pedro, 1 Pedro 3:1, diz que a mulher tem que ganhar o homem sem pregação, sem palavra nenhuma. Ela não pode nem pregar para o marido incrédulo. Mas a mulher hoje quer ser apóstola, pastora, bispa, presidente de igreja, profetiza, autoridade nas igrejas, que seja, que as igrejas é paganismo. Mas na Bíblia, ela não pode pregar, nem ensinar. 1 Timóteo 2, do 9 ao 15. Eu, Paulo, não permito que a mulher ensine. 1 Coríntios 14, 34 a 38. Não dê a palavra à mulher na congregação. Se ela tiver dúvida, interrogue em casa seus maridos. É vergonhoso, é imoral que a mulher fale na congregação. A mulher todo mês tem dias críticos, a menstruação. Só isso aí já impede ela de ter a palavra pregada dentro da congregação. Se um sacerdote no Antigo Testamento, com fluxo de sangue, hemorragia, estava proibido de ministrar, agora vai colocar uma mulher com dias críticos? Isso é abominação, gente. Mas as igrejas querem fazer, porque as igrejas é paganismo. Então que faça? A grande tribulação está ali. Para as igrejas entrar dentro da grande tribulação, aí só assim vai descobrir que nunca foi bom pisar nas escrituras, pisar no santo evangelho, pisar na palavra de Deus. Haverá consequências. É a Bíblia que diz. Eu vou colocar dentro da grande tribulação todos aqueles que deitam com Jezabel na sua cama e se prostitui e adultera com ela. Virá a grande tribulação. Isso está aí na Bíblia. Aí. Filadélfia, no Apocalipse. Quem é Jezabel? A igreja romana. Mas Jezabel era a rainha de Sidom, nem israelita ela era. Você não vê o catolicismo hoje? O cristianismo? O que ele tem de judeu, de Israel? Nada. A única coisa que eu vejo de judeu em Roma, no Papa Leão, é aquele kippá. Ele não usa um kippá na cabeça. Fora daquilo, o que a igreja católica romana, a mãe dos cristãos, da cristandade,
de todo homem cristão, mulher cristã tem, de judeu, nada. E Roanã 4:22 diz, a salvação vem dos judeus. Atos dos Apóstolos 18, versículo 2, diz que Cláudio, o imperador romano, expulsou os judeus de Roma. Os judeus era a raiz, que carregava a vida, a seiva, a vida que corre dentro das raízes, Mashiach Yoshua. E o que ocorreu? A religião do Império Romano substituiu os judeus. E aí hoje temos o cristianismo. Eu não sou cristão, nem quero ser chamado de cristão. Ser cristão hoje é pertencer à religião do cristianismo romano. Trindade, 3 pessoas distintas, nome de Jesus. Isso é um nome latim romano. Eu não quero isso, não. Eu quero me aproximar dos judeus. Diz a Bíblia, a salvação vem dos judeus. Quero distância de Roma. E Jezabel e Acabe, a rainha de Sidom, nem hebraica ela era, nem judia. Ela teve uma filha chamada Atália, assassina, igual sua mãe. Ou seja, todas as igrejas, luterana, presbiteriana, batista, metodista, anglicana, episcopal, é Atália. Atália é a filha de Jezabel. As igrejas, todas as igrejas pentecostais, Assembleia de Deus, quadrangular, as milhares, Deuteropentecostal, Deus é amor, Casa da Bênção, Brasil por aqui, Neopentecostal, Universal, Mundial, Internacional, Videira, Luz para os povos, Renascer, Sara Nossa Terra, no Brasil são mais de 100 mil igrejas, tudo é Atália, a filha de Jezabel. Eu não quero ter nada a ver com isso, não. Eu vou me aproximar dos Yehudins. Eu não quero ter nada a ver com religião romana. Então, aqui, voltando ao texto aqui. Moisés permitiu por causa da dureza do coração. Não foi assim no princípio, não? No princípio, 6 dias, o homem criado sozinho, a coroa da criação. 7º dia, o Shabat, o Criador Jeová descansou. Depois o homem viveu um período aqui sozinho, ele adormeceu. E Deus, eu já disse aqui, que ele é alfaiate, né? Fez túnicas, um vestido para o homem e para a mulher. É por isso que agora eu estou de vestido, né, de túnica, né? Sendo zombado, criticado, mas não tem problema não, agora é pela palavra. Nos dias de William Branham dizia, você tem que se vestir igual todo mundo, né? Paletó, gravata, né? Mas eu não estou nos dias do irmão Branham já morreu. Faz 59 anos. Eu sou André Luiz Nunes, eu não sou William Branham. Eu não tenho que repetir o William Branham pregar a mensagem do irmão Branham. Eu vou pregar o melhor do meu entendimento. O melhor da sabedoria, do conhecimento, do discernimento que o Criador Jeová me deu. Então eu digo, o Criador é alfaiate. O homem deve usar vestido, túnica. A mulher deve usar vestido, túnica. Acabou. Esse negócio de saia, blusa, camiseta, camisa regata, short, calção. Eu não vou falar nem de biquíni, que é uma desgraça. Maiô, que é uma desgraça. Sunga, tá na praia, no clube, que é uma desgraça usar isso. Vou falar disso não. Mas vou falar de túnica, mas o Criador também é médico, né? Adormeceu Adão, fez uma cirurgia, arrancou a costela do homem e fez um subproduto à mulher. O Criador é médico e dos médicos, viu? Os homens estão aí tentando clonar o homem, fazer seres humanos artificiais. E o Criador lá na Bíblia tirou um produto de Adão, a costela, e fez um subproduto, Isha, a mulher. Eva, né? Para Adão. Né? O vaso mais frágil. Para ser uma adjuntora, um auxiliar. O que é isso? Ou seja, um cargo idôneo, ou seja, a mulher ela tem que cumprir essa tarefa. Se ela casou, ela é para ser auxiliar do homem, não para desgraçar o homem, não para trair o homem, não para xingar o homem, não para adulterar contra o homem. Ela é auxiliar, dona de casa, dona do lar. Fazer o quê? Café da manhã, almoço, lanche, janta. O homem nem precisa pedir, né? Lavar as roupas, dar força para o homem, suprir as necessidades do homem. A mulher não tem que ser homem, gente.
Eu não vi na Bíblia Deus mandando a mulher arrumar emprego, trabalhar. Nem no Antigo e nem no Novo. As virgens, quem cuida é o pai, né? É ele que dá a filha em casamento. Agora eu vi Paulo dizendo lá em 2 Tessalonicenses capítulo 3, que o irmão, o homem que não trabalha, que não coma. Que os irmãos se distanciem dele. Para ele ter vergonha na cara e suar o rosto e trabalhar. E pode ser pastor, dom de pastor. Paulo pastoreou Corinto, a congregação. Paulo era apóstolo. Não trabalhava de dia e de noite. Não vi a Bíblia mandando a mulher ir trabalhar, não. Mas esse tempo que nós estamos vivendo hoje é o tempo do empoderamento feminino. Onde a mulher quer provar para o Criador que ela é melhor do que o homem, que ela tem mais capacidade que o homem, mais virtude do que o homem, mais força do que o homem, mais inteligência do que o homem. Vai provar, mulher. A mulher levou o mundo à desgraça no jardim do Éden, adulterando com a cobra, a serpente. E a Bíblia diz, até o William Branham pregou isso, ela vai levar o mundo à destruição final, ao fim do mundo. O dedão da mulher vai estar lá. Você vai ver se ela não vai ter o dedão na bomba atômica. Ela vai empurrar o dedão dela também. Como no princípio ela destruiu, levou a desgraça, ao caos, ela fará no fim do mundo. Por quê? Porque está fora da sua posição. Fora do seu lugar, do seu devido lugar. Não foi isso que Deus escolheu para as mulheres, não. Mas Deus dá o livre-arbítrio. Ele não deu para o filho da Aurora, para o filho da Alva lá, o que virou Satanás. Ele não caiu, ele não tinha livre-arbítrio, direito de escolha, ele não permitiu o pecado entrar no coração dele, o orgulho, ele não queria levar ter um trono, ele não queria ser maior do que o autismo. A Bíblia diz que ele queria ter um trono igual do autismo, ser semelhante ao Altíssimo. Ele queria isso e ele foi expulso do céu. Mashiach Yoshua diz em Lucas 18, eu via Satanás caído do céu como um relâmpago. Foi expulso do céu. Por quê? Porque no céu não tem pecado. Não, o pecado não permanece ali. E as igrejas, a igreja é toda pecado. De cima e embaixo, de ponta a ponta. Credo, dogma, tradição, RI, regulamento, teologia. É toda pecado. Veja na Bíblia, Mashiach diz, eis que estou à porta e bato. Do lado de fora. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. As igrejas, Billy Graham usava esse texto para fazer apelo no final das suas pregações do Billy Graham para a pessoa aceitar Jesus. Mas não é isso, não. É quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está do lado de fora. Está do lado de fora. Mas vamos lá. Moisés, por causa da dureza dos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas no princípio não foi assim. No princípio era um homem ou uma mulher. Aí a cobra, a serpente entrou no meio, a mulher perdeu a virgindade com a serpente. Paulo fala isso em 1 Coríntios 11, oxalá, me suporteis um pouco na minha loucura, porque estou com zelo de Deus, para vos preparar como uma virgem ao seu marido, Mashiach. Mas temo que como a serpente seduziu Eva, vocês também serão seduzidos. Mas lá foi uma coisa natural, porque antes de Adão chegar primeiro em Eva, a cobra, a serpente já tinha chegado, tirado a virgindade dela, engravidado ela, porque Caim não é filho de Adão, não. Nem aparece na genealogia de Adão. Enoque é o sétimo. Lê Bereshit, Gênesis 5. Se você empurrar Caim na genealogia de Adão, Enoque virará Enoque é o sétimo depois de Adão. Você vai colocar Enoque o oitavo depois de Adão. Você vai fazer uma atrapalhação. E antes de Yosef, o carpinteiro, chegar na virgem, Miriam, Rosh Hakodesh chegou primeiro. É claro que ali não houve sexo. Na gravidez você fala Maria, mas é Miriam no hebraico, né? Miriam. Não houve sexo. Foi a sombra de Rosh Hakodesh cobriu ela e engravidou ela. Mas no caso de Eva, houve sexo. Então, quando Adão faz sexo com Eva, ela tinha acabado de fazer sexo com a serpente e ela ficou grávida de gêmeos. Aí nasce o Caim, ela que diz, alcancei do Senhor um varão, mas Yehoanã na carta diz assim, que o Caim era do maligno, já dentro do ventre de Eva, da mulher, ele já era do diabo.
Quem é o pai de Caim? Carnalmente é a serpente. O animal, espiritualmente, é o diabo. A serpente não era o diabo, era um animal. Mas é um animal que tinha pés, mãos, coluna cervical, era um homem pré-histórico. Parecia mais com o homem do que o macaco e o chimpanzé. E como é que está a serpente hoje? Virou réptil, ofídio. Não tem mão, não tem pé, não tem pés. O Criador amaldiçoou esse animal aí. Era o destaque da criação, virou a maior maldição. Veja, já começou o problema no Éden, né? O casal vivia ali, nu, andando nu e nem sabia que estava nu. Todo santo, Kadosh, Kadosh. O homem Kadosh, a mulher Kadosh. Aí a mulher foi brincar com a serpente e saiu, foi expulsa do jardim do Éden grávida, carregando um filho de Adão na barriga e um filho da serpente dentro do mesmo útero. Gêmeos. Duas raças. A raça da serpente, e não é eu que disse que a serpente tem descendente, descendência, raça. Foi Jeová. Eu vou colocar serpente, inimizade entre você e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência. Agora ele vai falar com o diabo. Já não é mais a serpente. Quando ele fala assim, esse te ferirá a cabeça, aí ele não está falando com o animal, não. Ele está falando com o diabo. Ó, diabo, sua cabeça vai ser esbagaçada, quebrada. Aonde? Na cruz. Porém, você vai ferir o calcanhar da semente da mulher. Está falando de redentor, redenção. Você entende? Você entende? Eu estou pregando certo. Estou pregando que no princípio era um casal virgem, nu. Andava nu e não sabia que estava nu. Era Kadosh, homem, mulher Kadosh, eram santos. Perderam a santidade. Foram expulsos do jardim. A mulher foi expulsa grávida. William Branham disse que na arca de Noé a semente da serpente entrou da mesma maneira do jardim do Éden. Uma das noras de Noé, a semente da serpente entrou por uma das noras de Noé, dentro da arca de Noé. E é por isso que você vê primeiro Yehua, né, que se chama João Batista, pregando na Bíblia, raça de víbora. Isso aí não é apelido não, gente. Isso aí é porque a raça da serpente, embora foi afogada num dilúvio, mas passou pela arca de Noé por uma das noras de Noé. Quando você vê Machia pregando, chamando os religiosos de raça de víbora, raça de serpente, isso aí não é apelido não, é porque, embora a raça de Caim foi afogada no dilúvio, entrou 8 dentro da arca, mas o William Branham disse que a semente da serpente passou pela arca de Noé por uma das noras. Se você quiser saber isso. Mas vai ser destruída no Armagedon, né? No Armagedon tudo vai ser destruído, né? Eu estou ainda aqui com a Bíblia, né? No princípio não era assim não. Era Kadosh, o homem, Kadosh, a mulher era virgem, o homem era virgem, o casalzinho estava bonitinho, né? Porque o homem, Adão, e a mulher, Isha, eles não eram noivos. Adão disse, essa é carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Embora ela era virgem, mas já era mulher dele, era casal. Era um casal, não era noivo nem namorado, não. Eva era de Adão. De onde saiu Isha, a mulher? De Adão, da costela. Produto do homem, ela era subproduto do Adão. Eu estou respondendo isso aqui, explicando. Havia um matrimônio no Éden. Quanto tempo Eva, a mulher e Adão e a mulher, o homem e a mulher, viveu sem pecado? Eu não sei, viveu um bom tempo, né? Então, o casamento, o matrimônio é a instituição de Deus. Aí aparece a serpente. Aí estraga tudo, né? Estragou tudo, né? Porque trouxe o Caim, né? Agora vamos lá. Eu estou aqui, ó, com a escritura. Moisés permitiu por causa da dureza do coração. Então a Bíblia proíbe o divórcio. Agora Deuteronômio 24, versículo 1 e 4. Havia casos que uma mulher recebia a carta de divórcio. Sabia disso? Eu vou ler na Bíblia. Como era o divórcio no Velho Testamento? Porque no Novo Testamento já não tem divórcio no Novo Testamento. Mas no Velho tinha. Moisés permitiu.
Mas no novo, nem Yehoshua Mashiach, que tem Yod He Vav, o filho do Criador, Yehová, e nem o Rachalia, o apóstolo Paulo permite divórcio. Acabou no Novo Testamento. Mas eu quero ler a Bíblia, eu sou pregador de Bíblia, eu prego o Velho e o Novo Testamento, então eu vou ler, eu vou explicar. Deuteronômio 24, versículo 1. Quando um homem tiver tomado uma mulher, estou lendo a Bíblia aqui, ó, e consumado o matrimônio, mas logo depois não encontra mais graça aos seus olhos, porque viu nela algo de inconveniente, ele lhe escreverá então a ata do divórcio, uma carta de divórcio, né? E a entregará, e aí diz aqui, ó, deixando-a sair da sua casa em liberdade. Tá vendo? Tendo saído da sua casa, se ela começar a pertencer a um outro, e se também este a repudia, quer dizer, a mulher tomou um divórcio, se ela tomar um segundo divórcio, e lhe escreve e lhe entrega em mãos uma ata, uma carta de divórcio, e a deixa ir de sua casa em liberdade, ou se esse outro homem que tinha esposado, o primeiro que tinha casado com ela, vem a morrer, o primeiro marido que a tinha, ou se esse outro homem, ou seja, o homem do segundo casamento, depois do divórcio, ele morre, o primeiro marido que a tinha repudiado não poderá retomá-la como esposa, após ela ter se tornado impura. Isso seria um ato abominável diante de Jeová. E tu não deverias fazer pecar a terra de Jeová, teu Deus te dará como herança. Então, pela dureza dos corações, o homem já não amava mais a mulher, ele fazia uma carta de divórcio e disse, vai embora. Eu não amo mais você, não quero mais você. Aí ela podia viver livre, né? Se ela não quisesse casar, não casar. Mas se ela, com a carta de divórcio na mão, ela podia arrumar outro homem. É a Bíblia que está dizendo aqui. E quando ela arrumasse outro homem, ela já não poderia voltar mais para o primeiro. Nem se esse segundo homem morresse. Ou se o segundo desse de novo a carta de divórcio pela segunda vez, como ela foi mulher de um outro homem, ela não podia voltar mais para o primeiro. Era lei. Mas isso acabou, viu, mulher? Acabou, homem. Eu sei que tem pastor que quer pegar Deuteronômio 24:1 e dar carta de divórcio à torta e à direita dentro da sua igreja evangélica, cristã. Mas Mashiach, você vai ver aqui que ela acabou com isso. Quer que eu leia? Eu vos digo, todo aquele que repudiar sua mulher, exceto, é a Bíblia de Jerusalém, exceto por motivo de prostituição e desposar outra, comete adultério. Ou seja, segundo Mashiach, a única maneira de um homem casar com outra mulher é por motivo de prostituição. O que é prostituição? É fornicação. Ou seja, a mulher mentiu, disse que era virgem e não era virgem. Aí o homem descobre, aí ele pode mandar ela embora, aí ele pode casar com outro, porque esse casamento nunca existiu, já que casamento é virgindade da mulher e virgindade do homem. Mas se essa mulher era virgem e casa, e esse homem também era virgem e casa com essa mulher, com Mashiach não tem mais jeito de Deuteronômio 24, do 1 ao 4 se repetir. Eu vou ler para você aqui, ó. Marcos capítulo 10, Mashiach mudou tudo. Paulo não falou, quando muda o sacerdote, faz-se mudança na Torá, na lei? Olha, Mashiach mudou, vou ler aqui, ó, Marcos capítulo 10, mudou, gente. Eu provo que mudou. Olha aqui, ó. 10, versículo 11 e 12. Olha aqui, ó. Vou ler na Bíblia, ó. Ó, Bíblia aqui, ó. Olha o que o Mashiach diz. Versículo 10. Marcos 10, versículo 10 e 11. Todo aquele que repudiar, dar divórcio, mandar a mulher embora, desposar a outra, casar com uma outra mulher, comete adultério contra a primeira.
E se essa mulher repudiar o marido, ela vai lá no cartório, o juiz dá divórcio, casa de divórcio, vai no pastor, o pastor diz, eu te dou divórcio, não é minha palavra, eu também sou um Machia, eu sou um salvador, eu sou mais do que um pastor, eu sou um mediador, um anjo de Deus na terra, eu tenho autoridade para te dar divórcio. Tem nada, gente. Mentira. Todo pastor que dá divórcio é falso. Toda igreja que dá divórcio é do diabo, Satanás. Machia Yoshua disse, passará os céus e a terra. Matitiel 24:30. Minhas palavras não falharão. Maior do que Moisés é Yehoshua Machia. Ele disse que não é mais para dar carta de divórcio. Moisés deu, mas eu não dou. Eu proíbo. E se a mulher repudiar mandar o homem embora, ir no cartório, ir na igreja, uma autorização, uma carta de divórcio. Se a mulher mandar o marido embora e casar com outro, ela comete adultério. Leia Marcos 10:11 para o homem e 12 para a mulher. Eu estou dizendo que mudou. Mudou, gente. Tá vendo? A coisa mudou. Eu ainda estou aqui com a Bíblia. Né? Já li o capítulo 19. Teve esse caso. Ó, tem um outro caso aqui, ó. Que não podia divorciar. Deuteronômio 22:28. Se um homem encontrar uma jovem, uma mulher virgem, e não tem noivo, não está prometida, né? E ele agarra ela e se deita com ela. Aí é um abuso, né? Uma violência. Né? Como ela não era prometida, não tinha noivo, e é pego em flagrante. O que ele deve fazer nesse caso? Ele dará ao pai da jovem 50 ciclos de prata, e essa mulher que ele abusou dela, violentou ela era virgem, será a mulher dele. Mesmo ele tendo abusado dela. E diz aqui, ele nunca vai poder mandar ela embora. Veja, não é um caso como aquele caso, pela dureza do coração, o homem toma uma mulher virgem, casa, aí tá vivendo com a mulher 1 ano, 2 anos, 3 anos, ó, mulher, eu não gosto mais de você não. Toma a carta de divórcio e vai embora. Você tá livre, né? Quer dizer, por causa da dureza do coração, Moisés permitiu isso. Né? Mas diz, eu não permito. Comigo não tem essa autorização. Mas nesse caso aqui de Deuteronômio 22:28, se o homem abusasse, violentasse uma virgem, que não tinha nenhum noivo, não estava prometida a ninguém, pagaria 50 ciclos de prata ao pai dela, e ele era obrigado a viver com ela até a morte. Ele não poderia dar divórcio a ela nunca. Mesmo se o coração dele fechasse e ele não amasse mais essa mulher, ele não poderia dar carta de divórcio a ela. Segundo caso. Terceiro caso. Está aqui em Deuteronômio 22:17. O homem achava que a mulher não era virgem. Aí ele faz um escândalo. Aí a mulher vai e prova que era virgem. O que prova que uma mulher é virgem? Ora, rompe sangue. Quando a mulher perde a virgindade, o sinal da virgindade é o lençol manchado de sangue. Aí ela apresenta a prova, segundo a Bíblia. Esse homem que acusou e escandalizou, tentou manchar uma virgem em Israel, o que vai acontecer com ele? Ele vai ter que pagar 50 ciclos de prata para o pai dessa jovem, né? Porque ele está difamando ela, falando mal. E ela vai ficar sendo esposa dele para sempre. Ele nunca vai divorciar dela e mandar ela embora. Mesmo se o coração dele um dia fechar e ele, dentro dele, no íntimo, ele dizer, eu não amo mais essa mulher. Mesmo assim, ele não podia mandar ela embora. Agora, eu preguei aqui e expliquei. No Novo Testamento, já não se dá mais carta de divórcio, não. Novo Testamento, Brit Hadashah, Nova Aliança, tanto com Machia Yoshua, como com o apóstolo Paulo, o casamento agora é até que a morte separe. Acabou isso. Casar com uma mulher virgem, o homem é virgem, viver 10, 20 anos, eu vou mandar ela embora, eu vou casar com outra. Não tem mais isso não, gente. Machia mudou tudo. Engrandeceu a lei. Isaías 42:21, a Bíblia diz que quando Machia viesse, ele não iria destruir a lei, revogar a lei, acabar com a lei, ele iria engrandecer a lei. Então ele engrandeceu. Ele retirou o divórcio. Casou? É até que a morte separe. Por isso que Paulo está dizendo aí, ó. Tá solteiro? É virgem?
Não te case. Estou tentando poupar você de tribulação, de sofrimento. Se casar, vai enfrentar tribulação e provas. Quais as provas que pode vir num casamento? Pode vir tudo. Tudo pode acontecer dentro de um casamento. Pode vir, por exemplo, doença. O homem pode perder o libido. Normalmente se perde com a idade, né? A mulher pode perder o libido. Pode vir doenças. Pode vir doença na mulher. Pode vir doença no homem. Ele pode ficar impotente. A mulher pode perder o libido. E aí? Eu não sei. Se for como Jó, Deus permitiu lepra, uma doença, foi uma prova. Porque tem doença que é consequência do pecado. Porque Jó ficou leproso, mas não pecou, né? Então a doença, Jó não sabia, mas era o Criador permitindo Satanás tentar Jó. Então quando uma doença não é por causa de pecado, é uma prova. Então um dia essa prova acaba. Mas tem doença que tem câncer, que é por causa do pecado. Outro dia eu vi esse doutor Alex aí, diz que é cientista, pastor, né? Eu vi ele pregando que fazer sexo oral não é pecado. Se você me perguntar se eu concordo com ele, eu discordo. Mas o cachorro passa a língua dele no genital da cadela. Ele está verificando os feromônios, né? Os hormônios da cadela. Gente, cachorro também não tem alma, não. Porco não tem alma, cavalo não tem alma, nenhum animal tem alma. Ezequiel 18:20 diz: a alma que pecar, essa alma morrerá. Mas para fazer sexo oral, quer virar cachorro, é cadela. Eu discordo. Para mim, o homem tem alma, a mulher tem alma. Essa não é a maneira de um homem ir numa mulher. Como também, eu vi a explicação dele, ele dizendo que o sexo no reto anal já seria pecado, porque o genital do homem pode se carregar lá de bactéria no reto da mulher, e isso pode subir para o coração e causar doença. Mas é preciso uma explicação científica para você parar de fazer isso ou nunca fazer isso. Isso é uso contrário à natureza. Não é só o homem com o homem, a mulher com a mulher. Dependendo da maneira que você vai, é pecado. Ora, Deus deu alma para o homem. Deus deu alma para a mulher. O problema qual é? O problema é que às vezes a consciência está morta. Nada é pecado. O problema é que a consciência do homem está morta e da mulher está morta. Nada é pecado. E aí vai fazer relação, vendo revista pornográfica, assistindo um filme pornográfico. Consciência morta. Eu sou um pregador que prego para o homem ser um kadosh santo. Eu não vou mudar minha pregação. Sim, eu vou ouvir o cientista. Eu também sou técnico em enfermagem, né? Em enfermagem do trabalho. Eu tenho um pouquinho de noção. De saúde e de enfermagem, né? Também posso falar com propriedade. Mas, antes de tudo, eu sou um pregador, gente. Agora, você fica ouvindo os pregadores, cientistas, sou médico, sou psicólogo, sou psiquiatra, e eles estão liberando cada coisa, né? Parece que esses homens não têm consciência. Ou se tem, está morta a consciência. Simplesmente está morta, né? Eu estou a vos pregar a verdade, né, nesta hora, né? Eu estou a vos pregar a verdade nesta hora. Na minha Bíblia, em Matitial 19:9 diz: exceto por motivo de fornicação. Não fala adultério. Gente, o adultério no Velho Testamento, a punição era morrer apedrejado. Aquela mulher lá em Ruanã, 8 anos, ela ia morrer apedrejada, manchia. A graça cruzou o caminho dela, salvou ela fisicamente, mas ele quer salvar a alma dela e diz assim: de agora em diante, vá e não peques mais. Ou seja, ele está mandando ela sair, porque ela era uma mulher adúltera.
Adultério é o pecado. Mulher adúltera era a vida que ela estava vivendo. Ou seja, a ordem do Mashiach é para ela parar com o pecado de adultério e também sair da condição de adúltera. Porque a Bíblia diz que os adúlteros e adúlteras não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, versículos 9 e 10. Adúlteros e adúlteras não entrarão na cidade santa. Provérbios 28 diz: aquele que confessa, arrepende, confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então, enquanto tem fôlego nos pulmões, o coração está batendo, está consciente, qualquer homem, adúltero e adúltera, pode sair do pecado de adultério e deixar de ser adúltera. Ela pode sair do pecado de adultério e deixar de ser adúltera. Ele pode sair do pecado de adultério e deixar de ser um adúltero. Porém, se morrer nesse pecado, você morre como adúltero. É o caso da união ilegítima, gente. Paulo diz em Hebreus 13, 4, respeitoso entre todos vós seja o matrimônio, a cama conjugal sem mancha. Os adúlteros e fornicários, Deus os julgará. E Jeová os julgará. Então, a união ilegítima, dependendo do caso da mulher e do homem, faz os dois ser fornicários. Os fornicários não entram no reino dos céus e nem na cidade santa. 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10, Apocalipse 22, 8. Mas aí já o adultério é depois do casamento. E aí a punição na lei era apedrejamento. Depois do casamento, a mulher casou virgem, o homem virgem, ela vai e adultera. Pronto. Ela ia morrer apedrejada. Aí ela perdeu a virgindade, aí é prostituição, fornicação. O homem podia mandar ela embora e casar de novo. Mas depois do casamento, a infidelidade conjugal é adultério. São dois, tudo pecado de sexo, mas são dois tipos de pecado de sexo, né? Fornicação e adultério são duas coisas diferentes. Aqui hoje não tem apedrejamento, mas a Bíblia diz que Deus vai julgar os adúlteros. E a palavra de Deus não quer que você, mulher, morra na condição de adultério, no pecado de adultério. Então deves deixar o pecado. Vai e não peques mais de agora em diante. Aquele que encobre suas transgressões não prosperará. Provérbios 28. Mas aquele que confessa e deixa. Veja, a Bíblia está mandando sair dessa condição. Aquele que confessa e deixa vai alcançar a misericórdia. Mas aí se eu deixar, eu não vou poder casar de novo, sim. Se eu sair da fornicação, união ilegítima, eu não vou poder casar de novo, sim. Mas pelo menos você vai poder entrar no céu, né? Porque no adultério, na infidelidade conjugal, ou na fornicação, nem adúltero nem fornicário entra, e Deus vai julgar. Contudo, você que decide, não sou eu. Eu estou pregando para deixar o pecado de fornicação, deixar o pecado de adultério, porque só assim deixarás a condição de ser um fornicário, deixarás a condição de ser um adúltero e uma adúltera. Mas se quer morrer fornicário, fornicária, se queres morrer como adúltero e adúltera, não é problema meu. Eu devo pregar. Veja, e o Joanã Batista perdeu a cabeça, porque ele disse, rei Herodes, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão Filipe. Ou seja, o Herodes estava com a cunhada Herodinas. E João chamou aquilo de adultério. Nenhum sacerdote, fariseu, saduceu, nenhum pregador da Torá, rabino, né, tinha coragem de pregar contra o pecado do rei Herodes. E Joanã se atreveu, ousado, né? A ousadia do Criador, inspirado por Deus, pregou contra e morreu. Mas aonde está Joanã Batista? Na glória. Onde está Herodes? No inferno, no Sheol, na hiena de fogo, no abismo. A vida aqui é efêmera, passageira. O problema é depois da morte. Vem o juízo, o julgamento, Hebreus 9, 27. Né? Também eu prego que a mulher casou virgem, o homem casou virgem é matrimônio. Mas se a mulher for infiel, ela destruiu a aliança, o matrimônio. Porque Paulo disse que a cama conjugal contaminou, ficou manchada. Aí não tem oração que arranque essa mancha, não.
não tem jejum, não tem pastor que restaura casamento de adultério, que tira essa mancha, não. A mancha é para sempre, gente. Leia o livro de Eclesiástico, não é Eclesiástico. A minha Bíblia tem os 7 livros que o doutor Martinho Lutero retirou. O capítulo 22 diz que uma mulher que adultera, a mancha não sai, não. Então, a moça é virgem, ela é inocente. Entenda o que eu estou pregando. A moça é virgem, ela é inocente. O rapaz é virgem, ele é inocente. Aí a moça e o rapaz virgem se casam. O que é esse casamento? Matrimônio. Querendo ou não, é uma instituição divina. O homem e a mulher virgem, o homem virgem casou, se eles vão fazer sexo, não é pecado. Deus não vê como pecado, porque foi Deus que instituiu o matrimônio. Porém, se a mulher vai adulterar, aí é pecado. Então, aquele casamento que não era pecado, porque ela casou virgem, ele casou virgem, no adultério aí é mancha, nódoa, mancha que não sai. Viu, mulher? Vais adulterar? A Bíblia diz, vais manchar tua cama de casal. Aí não tem sabão em pó, cloro, sangue de Jesus, nada vai arrancar essa mancha. Vais adulterar, homem? Vais manchar a cama conjugal. Paulo diz, respeitoso entre todos vós, seja o matrimônio e o leito, a cama conjugal sem mancha. Porque se manchar, não sai mais não. Por isso que eu prego que adulterou, destruiu o matrimônio. Tem como restaurar? Não tem. Não tem, porque matrimônio no Novo Testamento, na Bíblia de Radachá, é até que a morte separe, ou até que o adultério destrua. Ou é até que a morte separe, fidelidade, ou até que o adultério, a infidelidade, destrua esse matrimônio. E aí pode ser matrimônio de crente, não crente. Adulterou, foi infiel, destruiu, acabou. Tem mais jeito não, gente. Eu estou a vos pregar a verdade. A inteira verdade. Eu sei que o assunto é duro, é difícil. Pastores ficam rodeando toco assim, ó. Não, a gente tem que ser humano, tem que pregar a graça. Tem que ser bondoso, misericordioso, tem que dizer, vai para o céu com divórcio, segundo, terceiro casamento, vai para o céu, porque aqui na terra, no segundo, terceiro casamento, nas igrejas, dá para continuar como pastor, pastora, bispo, apóstolo. Somente igrejas que dizem perdoar adultério, né? Pastor adulterou, nós perdoamos. Pode continuar, pastor. Você é o anjo de Deus. Você é a boca de Deus. Perdoar adultério? Perdoar adultério? Nunca leu na Bíblia que o presbítero deve ser um homem de uma única mulher e a mulher do presbítero também deve ser uma mulher de um único marido, de um só homem. Eu estou dizendo que as igrejas são pagãs, é verdadeiro paganismo. Bem, eu estou encerrando esta palavra nesta hora. Mas, e como fica o caso de Davi? O caso de Raabe? O caso do profeta Oséias? O caso de Tamar? Porque a lei dizia que se a mulher casou, não gerou filho, se o filho morreu, o pai tinha que dar o segundo. Se o segundo morreu, tinha que dar o terceiro. E o Judá não quis dar. Acho que ele deu um, morreu, deu outro, acho que morreu. Ou é o Onã? Não, a Bíblia fala o Onã, né? O marido lá, na hora do sexo, da relação íntima, ele jogava o sêmen, a semente no chão. E aí a Bíblia diz que Deus matou ele, né? Que ele não queria gerar filhos em Tamar. Aí ela se disfarça de prostituta, o sogro deita com ela aparece grávida no arraial de Israel, ele diz, bota ela aqui para fora, vamos queimá-la com fogo. Aí ela tinha um objeto do Judá, e disse, o pai da criança é o dono disso aqui. E ela aparece na genealogia de Mashiach Yoshua, né? Raabe, Tamar, né? Bem, esses casos aí é a lei, gente. Eu disse que na lei, o homem casava com a mulher, depois o coração dele fechava, ele mandava ela embora com carta de divórcio e ela podia casar com outra e viver livre, né? A lei permitia isso, mas já aqui, na Brit Hadashah, o Mashiach cortou isso.
Fechou a porta. Paulo também fechou. Em todo o tempo que o marido estiver vivo, se a mulher for viver com outro homem, será chamada mulher adúltera. Romanos capítulo 7, versículos 2 e 3. Se a mulher se separar do marido, aí é Paulo dizendo, eu recebi, isso aqui não é meu, é do Senhor, é de Adonai. Aos casados dou o mandamento. Se a mulher se separar do marido, que ela não se case de novo. Ó, proibiu. E o marido não repudia a mulher. Então, se a mulher se separar, se houver separação, porque pode haver separação por vários fatores. Por várias incompatibilidades, vários acontecimentos. Pode haver separação até por um tempo, né? Aí Paulo diz assim, que ela se reconcilie com o marido, e o marido não repudia a sua mulher. É o que Paulo está a dizer, né? Eu tinha uns pontos aqui, ainda sobre casamento, estou tentando achar aqui, onde que eu anotei isso. Você está entendendo? 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 e 11, né? Fala a respeito disso, né? Tá aqui, ó. Eu devo falar sobre isso aqui, né? Então, o homem casa com uma mulher, né? Se é um santo matrimônio que Deus uniu, que o homem não separe, né? Você não se separa, mulher. E nem o homem se separa da mulher. Se a mulher separar, 1 Coríntios 7, 10, não te case de novo, mas que reconcilie com seu marido, e o marido não repudia a mulher. É o que o Rachalia, o apóstolo Paulo, falou. Agora, só para terminar isso aqui, gente. Porque os casamentos hoje, há muita infidelidade, adultério, hoje continua as desconfianças, porque as mulheres mentem, né? As mulheres mentem para os homens mentem para a mulher, muita mentira. Hoje é um tempo de muito feminicídio, né? Entende? É um tempo de muita separação, tem mais divórcio do que casamento hoje, né? E agora é casamento de homem com homem, mulher com mulher, né? E também há muita violência entre casais, abuso, agressão física, agressão psicológica, bullying, né? Eu já falei que caso de doença, ou a doença é pecado, ou a doença é uma aprovação, né? Só o Criador sabe o porquê que há doença na mulher, no casal, né? E há doença no homem, né? Se foi por pecado, é consequência. Se não foi pecado, é uma prova, porque Deus pode provar seus filhos e filhas, né? Mas é difícil hoje, né? Porque há casais que a mulher é violenta, né? Há casais que a mulher paga a pistoleira e manda matar o homem, ou ela mesma mata. Ou o homem mata, né, com suas mãos. Aí é feminicídio, há muito feminicídio, há muito suicídio. Porque para aquela mulher só existe o homem. Ou para aquele homem só existe a mulher. Não existe Deus além do casal. Quando o homem tem Deus, ele não vai se suicidar. Quando a mulher tem Deus, ela não vai se suicidar. Ela vai aguentar as provas, as lutas, as provações, tentações, dificuldades, problemas familiares. Mas não vai se matar, né? Quando eu vejo gente se matando, é porque faltou Deus nesse homem, faltou Deus nessa mulher. Mas há mulheres que suicidam. Em vida, o marido nem morreu, a vida está horrível, difícil. Ela acha que a saída é o suicídio. E tem homem também que suicida. Tem homem que sequestra a mulher, tem mulher que sequestra o homem, né, para fazer abuso. E mesmo sendo casado, né? Tem mulher que bate no marido, tem homem que bate na mulher, todo tipo de... Eu vou usar uma palavra pesada. Desgraça dentro das casas hoje. Todo tipo de infelicidade dentro das casas, porque o que é isso aí? Casamento errado, gente. Casamento errado. Agora, o Jó, ele diz assim, minha mulher não suporta meu hálito, né? Porque a mulher de Jó, quando a coisa estava abençoada, prosperando, tudo bem, 10 filhos, ele bem rico, né?
tinha problema nenhum. Mas quando a doença veio e perdeu as riquezas, Iove, que se chama de Jó, diz assim, minha mulher não aguenta meu hálito. A lepra, se raspando com um caco de telha. Mas aquilo era uma provação. Um dia aquilo iria acabar. Porque Iove, que se chama de Jó, não pecou, né? Agora, quando é uma doença, ou é consequência de pecado, ou é uma provação. Mas quando tem violência, mulher batendo em marido batendo na esposa, na mulher, isso aí não é casamento, não. Agressão física, emocional, violência, isso aí não é casamento, não, gente. Abuso, isso aí não é casamento, não. Separação. Paulo fala que se a mulher se separar, não te casa de novo e reconcilia com o marido. Aí já é um caso a se estudar, né? Porque pastores estão pregando que por adultério o homem pode casar de novo. Tem isso na Bíblia, não. Se a mulher abandonar o lar, o homem pode casar de novo. Não tem isso na Bíblia, não. Se o homem abandonar o lar, a mulher pode casar de novo. Não tem isso na Bíblia, não. Abandonar o lar é a mesma coisa de separar. A mulher que abandonou o lar, abandonou o marido, se separou do marido, e Paulo diz, se a mulher se separar do teu marido, não te case de novo. E o marido não repudia a mulher. Eu não vejo o abandono do lar como o direito de um segundo casamento, não. Ou se a mulher bateu no homem, o homem pode casar de novo. Também não vejo, não. Aí é violência. Aí é caso de polícia, né? Ou se o homem bateu na mulher, a mulher tem direito de casar de novo. Eu também não vi a Bíblia dar direito de casamento, não. Isso é caso de polícia, gente. Espancar, fazer violência, aí acho que já é um caso de polícia, né? Eu tô falando essas coisas aqui porque isso é a problemática hoje, né? Dentro de uma casa, só o Criador sabe o que se passa ali. E casais hoje vivem de aparências, né? Ou às vezes, quando um casal vive bem, também é aparência. Porque às vezes o homem dá todo o salário para a mulher, para acalmar ela. Porque dinheiro não resolve o problema, mas acalma a mulher. Tem homem que para fazer sexo com a mulher tem que dar dinheiro para ela. O que é um absurdo. Né? A Bíblia não manda fazer isso. Né? Eu estou tentando mexer em toda essa problemática, mas lembrando que Paulo, Rachalia, e o Salvador, mediador, filho do Criador, Yahushua Mashiach, cortou o divórcio. Acabou o divórcio. Olha, que o Criador abençoe essa palavra, o Criador Yehová, seu filho Yahushua Mashiach, abençoe essa palavra nesta hora. Eu estou encerrando a minha pregação. Né? Se esses ensinos de Adão e Eva fossem tão relevantes, Jesus tinha falado no assunto. Eu não creio em Jesus, eu creio em Yahushua Mashiach. Mas leia Coríntios 11, Paulo disse que Eva era virgem e foi seduzida pela serpente. E Bereshit, Gênesis 3:15, foi o Criador que disse que faria separação entre a semente da serpente, a raça da serpente, a descendência da serpente e a descendência da mulher. Que a serpente tem semente aí na Bíblia, filho, né? Gerou filho. É uma realidade, não dá para tampar o sol com a peneira. Né? Aí ele fala aqui uma palavra chula, né? Quem está comentando. É horrível, né? Falar a palavra chula. Eu nem vou responder seu comentário. O que eu prego é muito sério. Né? Eu não uso palavra chula, palavrão, palavra de baixo calão. Né? Paulo fala que o pregador tem que ter uma linguagem sã, sadia. Né? Então, acredito que todo ser humano tem que ter uma linguagem sadia, sã. Olha aqui o Criador Yehová, seu filho Yahushua Mashiach, abençoe essa palavra nessa hora. Amém.